Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico aqui para o canal Católicos de Verdade. Eu já trouxe vídeos em que mostrei pastores, inclusive eu já mostrei esse pastor em um vídeo, pastor chamado Anderson Silva. Se eu não me engano, eu mostrei ele falando do Frei Gilson. Pois bem, esse pastor tem algumas falas coerentes sobre a Igreja Católica, o que é muito difícil de se ver, porque muitas vezes nós vemos falas de pastores que não falam honestamente. Eles colocam a ideologia protestante acima da coerência para tratar da Igreja Católica. Porém, esse pastor, inclusive, eu vou ser bem sincero, hein? Esse pastor tem grandes chances de se converter ao catolicismo, porque eu vejo suas falas bem próximas de encontrar a verdade da Santa Igreja. Então eu vou colocar a fala de pastores, do pastor Anderson Silva, que é coerente. E depois, em contraponto disso, eu quero colocar padres que foram paramentados a um culto luterano, exaltando a reforma luterana. Então, olha, nós chegamos num ponto que vocês vão me ver elogiando um pastor e condenando a incoerência de padres. É muito incoerente padres exaltarem a reforma luterana. Se torna luterana, então. Oxe, qual é o sentido de ser católico e achar que a reforma protestante foi boa? Tá. Então vamos lá. Primeiro eu vou colocar o vídeo do pastor Anderson Silva. Vamos escutar. Olha como é a arrogância protestante, evangélica, ao menosprezar a Igreja Católica e ousar afirmar que católicos não são cristãos nem são salvos. Se a Igreja Católica não fosse historicamente, sociologicamente, a Igreja verdadeira, possuindo autoridade pública para se expressar, os locais sagrados em Israel não existiriam, porque os judeus não as preservariam. Quem preserva todos os lugares turísticos, principalmente onde Jesus operou sinais, prodígios, maravilhas e pregou o Evangelho, é a Igreja Católica. Ela é a detentora da autoridade que preserva esses lugares. Então olha que hipocrisia. Caravanas do mundo inteiro, anualmente, caravanas protestantes, evangélicas, saem de suas nações, do Brasil, milhares e milhares de caravanas anualmente, liderada por inúmeros pastores que pregam contra o catolicismo, viajam para cá para visitar os lugares históricos bíblicos preservados por quem? A Igreja Católica. Hoje aqui no Monte das Bem-aventuranças, uma freira nos recebeu gentilmente para apresentar e abrir todo o espaço. Pois bem, aí você vê um pastor coerente falando. Reconhece a Igreja Católica e aqui eu vou dizer o que o Scott Hahn já disse no seu livro, né? Todos os caminhos levam a Roma.
todo aquele, e eu tenho mostrado vários testemunhos aqui no canal, todo aquele que honestamente, sendo honestamente intelectual, estuda a história, estuda a Bíblia com contexto, ele vai se tornar católico, porque a verdade está na Igreja Católica. Então, esse pastor aqui é o que aconteceu com o pastor Will Oliveira, né? Esse pastor aqui chamado Anderson Silva, ele tem rumado a Roma, hein? Tem rumado a Roma. Já vi ótimas falas dele referente à Igreja Católica, se eu não me engano, dois ou três vídeos eu já vi. E o que é diferente, né? Porque nós vemos aquela ladainha de papagaio protestante, papagaio de pirata, que repete aquela narrativa mentirosa, a igreja é isso, a igreja é aquilo, adorador de imagem, e agora, em contraponto disso, eu quero colocar vídeos que ocorreram no dia de Halloween. É interessante que o dia de Halloween é o dia da Reforma Protestante, né? Bem interessante que seja no mesmo dia, né? O dia da Reforma Protestante, da Deforma, aliás, né? Protestante, é o mesmo dia de Halloween, que começa o ano satânico. E eu quero colocar aqui, então, o vídeo em que os padres estão indo na igreja luterana paramentados em um culto protestante. Olha a incoerência com a fé católica. Vamos ver. Fico também muito contente que temos participação também de parte de clérigos católicos, o que no passado então nos dividia, né, hoje nos aproxima e nós nos consideramos irmãos e irmãs na fé, católicos e evangélicos de confissão luterana. E então celebrar esse dia da Reforma tão importante para a comunidade luterana, também de uma maneira ecumênica, é particularmente significativo. Eu sou católico, padre e professor de teologia, e faço questão de me fazer presente na medida do possível para se retomar os princípios fundamentais do luteranismo e também da Reforma, e ao mesmo tempo aproveitar um testemunho de amizade e de colaboração com a Igreja Luterana, enquanto Igreja de Confissão Católica. Ele disse aqui que é importante ressaltar os valores da Reforma Luterana. Você vê que no começo ali eles sobem ali no altar luterano, eles estão com uma túnica e com uma estola católica. Qual é o sentido disso? Você ressaltar, você valorizar. Nós estamos falando aqui de doutrina católica, tá? Eu trato aqui a doutrina católica. Você valorizar uma reforma que resultou em 40.000 denominações diferentes. Eu não preciso nem ir muito além para dizer quantas divisões a Deforma protestante causou. Eu não concordo com a Igreja Católica, eu fundo a Igreja Luterana. Eu não concordo com o Papa não autorizar o meu segundo casamento, eu fundo a Igreja Anglicana. Eu não concordo com a Igreja Luterana, eu fundo a Igreja Calvinista. Eu não concordo com não sei o que, eu fundo a Igreja Nananina. O que nós temos aqui? Nós temos o que deveria ser o corpo de Cristo total e concreto, que começou a ter pedaços esfacelados.
esfacelados e foi se esfacelando, e agora muitas vezes nós vemos um cristianismo em algumas seitas neopentecostais aí pelo mundo, que parece mais algo supersticioso, em que pastores soltam poderes pelas mãos e a pessoa cai. Você vê algumas coisas na África que o cara aponta o dedo assim, aqui no Brasil também, né? O cara aponta o dedo assim e algumas pessoas caem que diz que recebeu. Então, aí nós vemos um pastor que é coerente com a história e com a realidade. A Igreja Católica salvaguarda os locais santos que são visitados pelos protestantes e os padres que deveriam salvaguardar a doutrina católica, eles vão comemorar a deforma protestante. Vocês acham? Sinceramente, eu quero perguntar isso a vocês, que é muito importante a opinião aqui das pessoas que seguem o canal Católicos de Verdade. Vocês acham que é correto padres paramentados participarem de um culto luterano e exaltarem a reforma protestante? Para mim, é totalmente incoerente com a doutrina e com a fé católica. Isso não é ecumenismo, hein? Ecumenismo e o diálogo é uma coisa. Você participar do culto do outro são coisas distintas. Nós precisamos pontuar isso, hein? Precisamos pontuar isso. Então eu quero que você coloque aí nos comentários qual é a sua opinião. Vocês acham que os padres fizeram certo em participar de um culto luterano? Coloque aí nos comentários. Salve Maria e que viva Cristo Rei!